Meus irmãos, você que já está com a gente aqui, esse é o projeto Parceiros no Reino. Nós, nesse período da pandemia, resolvemos conversar com pastores que plantaram igrejas ou que estão plantando igrejas no Rio Grande do Sul e que nesse tempo estão servindo ao Senhor no nosso estado. Hoje nós vamos ter a presença do reverendo Osias Correia. O reverendo Osias Correia é pastor hoje na Igreja Presbiteriana Central de Porto Alegre. Também já foi pastor na segunda Igreja Presbiteriana de Porto Alegre. Creio eu, pelos meus dados aqui, que é o pastor mais experiente em atividade no nosso estado e também é o pastor com mais tempo de Rio Grande do Sul aqui no nosso estado. Tá bom, pastor? Tudo bem com você? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, tudo bem. O pastor, na verdade, só corrigindo um pouquinho, na verdade atualizando, não corrigindo, o reverendo Henrique, né? Henry, ele é o pastor, ele é o mais antigão que está aí, né? Não, eu sei, mas é que como ele já está jubilado, eu falei que pastor em atividade, né? Ah, sim, perfeito, beleza. Do reverendo Henry, eu lembrei, eu fiquei em dúvida ali quando eu estava pesquisando hoje se era o senhor ou se era o pastor Geraldo lá de Farroupilha. Mas como eu creio que o trabalho de Farroupilha é bem mais novo do que o senhor aqui, eu imaginei que o senhor era o pastor com mais tempo. Não, eu me lembro do trabalho de Farroupilha, 2 pastores que passaram antes do Geraldo. Uhum. Porque foi organizado há pouco tempo agora o trabalho de Farroupilha, né? Isso, perfeitamente. Uhum. Bem isso. Pastor, como eu mandei ali no script para o senhor nesse momento se apresenta, fala quem o senhor é, de onde o senhor trabalha. Tem muita gente que está ouvindo que não conhece o senhor, tem gente ouvindo de Curitiba, tem gente ouvindo de bastante lugares nesse momento, tá? E fala um pouco também da Igreja da Zenha, né? A igreja que o senhor pastoreia. Eu acho que já faz uns 10 anos, né, que o senhor está lá agora. Um pouco Isso, menos. Esse aqui esse é o 10º ano, está iniciando o 10º ano. Uhum. Porque eu lembro que foi bem o ano que eu retornei para o Rio Grande do Sul, que o senhor estava assumindo. Mais ou menos isso. Isso. Verdade. Tá bom, pastor? Então, se apresente. O meu nome é Osias, né? Para os íntimos, o meu apelido é Foguinho. É estranho porque o que tem a ver o Foguinho? É porque quando eu tinha cabelo, no tempo antigo, aí meu cabelo era muito vermelho, né? E lá em São Paulo, eu sou da região do Grande ABC de São Paulo, né? E lá meus amigos me deram 2 apelidos. Ferrugem, porque eu sou sardento pra dedéu, né? E o meu cabelo era muito vermelho, né? Então o apelido ficou Foguinho. Mas eu estou no Rio Grande do Sul já há mais de 20 anos, né? Já está beirando, se eu não estou enganado, acho que uns 22 anos. Eu, antes de vir para cá, eu trabalhei no Mato Grosso como pastor, trabalhei com a Junta de Missões Nacionais, trabalhamos 4 anos, né? Também eu fiz o IBEL, fui evangelista durante uns 5 anos, né? Lá trabalhei como evangelista com a missão holandesa, inclusive. É um outro setor da igreja holandesa, não é essa que tem dado ajuda para nós aqui em relação à IPB, né? Mas é uma outra denominação, na verdade, que tem ali no Paraná, que tem em Castro. Eu trabalhei em Tibagi. Inclusive, Tibagi é onde o Serginho Lisboa foi trabalhar. Quando eu vim para IPPA, ele foi para Tibagi, né? Até na época eu falei com ele, rapaz, sem perceber nós trocamos figurinha, né? Você foi para uma igreja onde eu plantei e agora eu estou trabalhando na igreja onde você está indo embora, né? Então, sim, eu trabalhei em Tibagi. Tibagi eu trabalhei só 1 ano como evangelista lá, né? Eu era evangelista ainda. Aí depois eu fui para Goiás, casar com a Silvana, e lá o presbitério precisava de um evangelista, e eu fiquei por lá mesmo. E depois em Goiânia, como você conhece, mas a maioria aqui não sabe, como eu já estava em Goiânia, eu fiz o seminário lá em Goiânia. Eu sou da 2ª turma do seminário de Goiânia. Inclusive o reverendo Saulo, eu não sei se ele ainda é o diretor, né? O Saulo, nós somos colega, o Mauro Meister, Reverendo Eurípides? Aquele outro pastor. Não, Eurípides não, o Mauro Meister e esse que é o pastor dos pastores, o lá do Under Jumper, o Valdeci.
nós somos contemporâneos, tanto do Mauro como do Valdeci, né, lá em Goiânia. Eles fizeram em Goiânia também no seminário. Então, assim, a minha trajetória foi essa. E depois, de lá de Goiânia, que eu fui para o Mato Grosso, trabalhar como pastor. Como pastor, nunca trabalhei em Goiânia, né? Por realidades as mais variadas do ministério. Eu fui para o Mato Grosso. Aí do Mato Grosso vim para o Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, nós ficamos com a segunda igreja, trabalhamos com a segunda igreja. Eu trabalhei o primeiro ano, a primeira vez que a gente veio, nós ficamos 8 anos, né? Aí depois eu fui para Brasília, trabalhei com uma igreja presbiteriana lá no Guaraú, onde conheci o reverendo Jomário e outros pastores que a gente já conhece. Depois voltamos para cá, fomos descendo. Aí nós voltamos para a segunda igreja e em 2001 nós voltamos para a segunda igreja. No total, com a segunda igreja, trabalhei 13 anos. Né? No total deu 13 anos. Quando a gente voltou, contando os 5, depois mais 8 anos, dá 13 anos. Depois eu trabalhei 1 ano, que o PMC me convidou para trabalhar como supervisor dos campos missionários, quando eu visitei vários campos. É um momento muito bom, muito de aprendizado, foi muito vigoroso para a minha vida, para o ministério, foi muito bom, juntamente com a Silvana. Foi até um tempo também de descanso em relação às igrejas, né? Eu precisava disso. E aí depois, isso foi em 2010, que eu trabalhei como supervisor, né? E no final de 2010, surgiu, Deus abriu portas para que a gente fosse trabalhar aqui com a igreja, com a IPPA. Estamos até hoje. Então, em 2010, a gente está fazendo aí 10 anos que a gente está com a igreja presbiteriana de Porto Alegre. Né? A igreja presbiteriana da Zenha, ela tem quantos anos, pastor? Ela vai fazer agora em novembro, ela vai fazer 57 anos de organizada, né? No caso, a igreja passou por vários pastores, né? Graças a Deus, teve uns caras muito bons que passaram aqui. O Elben Len passou aqui, ele já faleceu, né? Que é o fundador do Ultimato. O Odair Olivetti, quem foi o fundador da igreja, quem plantou mesmo, iniciou a plantação da igreja, foi o Antônio Elias, né? Que já faleceu. Literalmente está na glória, graças a Deus por isso. Então ele que plantou a igreja, né, o Antônio Elias. E depois passou vários outros pastores, N pastores passaram. Pastor Saul, que é um dos mais novos, passou o Serginho Lisboa, que faleceu bem recente, não digo recente, mas faleceu muito novo, né? Ele tinha 30 e não sei se era 33 ou 35 anos, muito novo. Né? Na época, ele tinha sido meu tutor no seminário, nessa época. Ele deixou de ser meu tutor na época que ele foi para lá, para o Paraná. Aham, perfeito. Pastor então, Renato também, né? Ali. Pastor Renato foi, de todos os pastores que lá passaram, ele ficou mais tempo, ele ficou 10 anos, né? Como pastor da igreja. E eu estou equiparando a ele. Também o pastor, lá de Belo Horizonte, o Gideão. O Gideão ficou 7 anos ali na igreja. Foi um pastorzão ali que até hoje os crentes da época dele, que estão na igreja ainda, tem um carinho por ele muito grande, muita saudade dele. Todas as vezes que ele vai pregar em algum lugar, ou até mesmo quando teve na sua igreja o ano passado, né? Sobre aquele trabalho especial, algumas pessoas foram. Quando ele tem como já teve uma live aqui com você, também o pessoal teve olhando, gostou muito. Então, é um pastor que o pessoal tem um carinho muito grande por ele. Muito grande mesmo, interessante. E é legal. Eu acho muito legal isso, quando a igreja tem saudade e gosta do pastor que foi embora. É ruim quando o pastor vai embora e não deixa saudade, isso é muito ruim. Isso. Eu esse ano estou no 6º ano aqui em Pelotas também. Se Deus permitir a gente continuar, próximo ano você é o pastor que mais tempo fiquei também aqui na IPPEL. Que legal, né? Que jóia, graças a Deus por isso. Pastor, aquilo que Deus colocou no seu coração, uma devocional para que a gente estivesse sendo abençoado nesse momento. Então, Rodrigo, eu pensei num assunto bem interessante, tem a ver comigo, né? Tem a ver com o ministério pastoral, tanto meu como o seu, como aqueles que são pastores. É a questão do medo,
né? Medo de várias coisas. A gente está vivendo uma época aí de pandemia, a gente está isolado, né? Está nas casas, etc. A gente sai de vez em quando e volta, e a gente percebe que muita gente está com medo. Inclusive, muitos crentes em Cristo Jesus estão com medo de várias situações, não é só da pandemia, né? Mas as consequências que ela tem trazido e a gente sabe que trará. Eu quero ler um texto aqui, onde eu percebi que seria importante, primeiro para a minha vida, né? É um texto de 2 Crônicas, capítulo 20, apenas 6 versículos. O capítulo é longo, mas eu quero ler apenas os 6 versículos que diz assim. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, como alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também, de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Eu acho interessante esse texto, não só esses versículos, mas todo o contexto, né? O rei Josafá foi um dos reis muito abençoados por Deus, né? No reino de Judá. Lembrando que Judá aqui já ainda estava separado do restante de Israel, e lá de Israel quem era o outro rei era Acabe. Acabe era um rei terrível, né? A história mostra isso. E Josafá era totalmente oposto, né? Um homem de Deus de fato, né? E ele está enfrentando problemas muito sérios, problemas de invasão, problemas de exércitos que querem invadir Jerusalém, etc., e assim por diante. E ele realmente está muito humano aqui. Eu acho isso muito interessante no texto, né? Ele é muito humano porque ele fala que ele teve medo, né? E é nesse aspecto que eu quero destacar aqui para a minha vida e para a vida de quem provavelmente está vendo e ouvindo aí. Em certas ocasiões, o medo ele é razoável, né? Mas recomenda-se muito cuidado com a reação ao medo. A gente tem que tomar muito cuidado com o medo. Ele não pode ser nem de mais e ele não pode ser nem de menos. Se ele é demais, ele vai causar grandes prejuízos para a vida da gente, como ansiedade e tantas coisas que têm acontecido aí. Quando é demais, é complicado. Quando é de menos, a gente acaba tendo o mesmo problema, situações bem complicadas. Quando Josafá soube que uma grande multidão vinha contra ele, o rei Josafá, frente ao medo, e aí ele se coloca diante do Senhor, né? Lá no versículo 3, ele coloca exatamente essa questão, ele fala com muita clareza que ele teve medo. Verso 3 diz assim: então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá, né? Há uma outra pessoa, muito antes de Josafá, que também teve medo de Deus. Não teve medo, não é o caso de Josafá. Josafá teve medo dos exércitos. Essa pessoa teve medo de Deus, que foi Adão, né? Adão teve medo de Deus porque estava nu, né? Estava nu porque fez o que não devia ter feito. Ele comeu do fruto que era um fruto proibido, que está lá em Gênesis, né? No capítulo 3, verso 10. Outra pessoa que teve medo foi Jacó. Ele teve medo de seu irmão Esaú. Os irmãos lembram, né? Você lembra com certeza de que ele fugiu, toda aquela história de Jacó com Esaú, que enganou seu irmão, etc. Foi para a casa do seu tio. E depois de muito tempo ele volta. E é interessante a gente ver que quando ele está voltando para casa, né? Para suas terras, para a região do seu pai,
ele manda vários grupos, né? Ele cresceu tanto porque ele tinha medo, de fato, do seu irmão, né? E quando o seu irmão encontra com eles, olha, por que você fez isso? Qual é o propósito desse negócio todo aí, né? E ali tem um momento muito especial quando eles se reconciliam. Mas o certo é que Jacó teve medo do seu irmão quando ele veio ao seu encontro com 400 homens, né? Lá está em Gênesis capítulo 32, versículo 7. Um outro homem muito especial na Bíblia, lá no Antigo Testamento, é Davi. Davi teve muito medo de Aquis, rei de Gate, que a gente encontra lá em 1 Samuel, capítulo 21, verso 12. Saul teve grande medo das complicações que o próprio rei Saul colocou na própria vida dele, no ministério dele como rei. Teve medo de Davi, medo de tantas outras situações. A gente vai ver que um apóstolo lá no Novo Testamento, ele teve um medo muito grande. Foi quando ele viu Jesus, que estava vindo sobre as águas, e ele pergunta, olha, se for o Senhor, que eu possa ir junto contigo. Pedro. Ele vai. Pedro. E aí, quando Pedro olha para as águas, né, tira os olhos de Jesus, aí a coisa acontece. Então, assim, eu poderia citar aqui várias outras pessoas, várias outras situações, né, de situação de medo. Ao sentir medo, nós precisamos, de fato, recorrer a Cristo como Pedro fez, recorrer a Deus como Josafá fez. Nós estamos vivendo uma época de pandemia complicada, como eu já disse no começo aqui, e a igreja, os irmãos em Cristo, precisam cada vez mais aprender isso, né? Eu, como pastor, já experiente, com certeza, preciso aprender isso e desenvolver isso cada vez mais. Os medos que surgem no ministério são os mais variados, a gente precisa buscar isso, o socorro em Deus. Há uma pessoa muito especial, e eu vou estar concluindo com esse texto aqui, é quando Deus falou com Josué, que substituiu ali o grande homem Moisés. Fico imaginando, né? Quem foi Moisés, né? Mas Josué substituiu Moisés. E Deus diz exatamente para Josué o seguinte: ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Está lá em Josué capítulo 1, verso 9, né? O mesmo conselho deu Davi ao jovem Salomão, seu filho, que ele não deveria ter medo. Ele deu o seguinte conselho, Davi, para Salomão: ser forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, não temas nem desanime, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. A gente lê isso lá em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20. A mesma ordem, creio eu, Rodrigo, né? Você como pastor, eu como pastor, os outros pastores, presbíteros, a liderança da igreja, a própria igreja. A mesma ordem é dada a cada um de nós. Ser forte e corajoso, independente do tipo da pandemia. Seja essa, seja depois, seja no ministério, as situações que a gente mais passa, de situações as mais variadas. Só quem é pastor sabe disso, e você sabe disso, né? Nós precisamos não só conhecer esse conselho e receber esse conselho do nosso bondoso Deus em Cristo Jesus. Não apenas ser forte e corajoso, mas crer que, de fato, Ele está nos acompanhando o tempo todo. Amém. Pastor, o pessoal da mídia aqui me passou uma pergunta que a Adriana deixou para o senhor. Ela perguntou para o senhor se o senhor viu diferença dos estados que o senhor pôde pastorear e qual a diferença entre cada estado que o senhor pôde pastorear. Ou se há diferença, né? Olha, diferença, na verdade, eu não vejo diferença. No começo, quando eu vim para cá, como a gente não conhece, né, a cultura, costume, etc., a gente acha que é diferente. Eu mesmo pisei na bola muitas vezes nesse sentido, falando que aqui o gaúcho era duro e tal, essas conversas todas a gente está cansado de ouvir. Mas na medida da experiência, né, que Deus vai adquirindo, a gente vai conhecendo o povo, vai vendo a situação,
A única diferença que eu vejo, Rodrigo, que eu posso dizer assim, que ela é palpável, né? Não é que o coração é duro. O coração é duro em qualquer lugar, para Jesus Cristo, para pregação, qualquer lugar é duro. O que eu vejo só a diferença é mais a questão da amizade, né? Eu vejo que, por exemplo, no Mato Grosso, lá em Goiás, eu morei 9 anos em Goiás, né? A Silvana é goiana, né? A sua esposa é goiana, né? A Daniela, a Dalila, etc. O Paraná, né? Já trabalhei no Paraná também, lá em Tibagi pertence ao Paraná. As pessoas são um pouco mais amigáveis, elas têm mais facilidade assim, de relacionamento, né? O que eu vejo, assim, a dificuldade maior que eu vejo é exatamente essa amizade, é você conseguir ganhar a amizade do gaúcho. Só que tem um ponto positivo nisso, de que quando você consegue a amizade do gaúcho, olha, aí o negócio é muito legal, é muito jóia. É algo que eu tenho experimentado, eu vejo na igreja que eu trabalho, né? Tem uma boa parte, graças a Deus, é gaúcha, uma boa parte mesmo, né? E eles confiam na gente, não porque é pastor, né? Mas confiam na gente pelo fato da gente já estar aqui muitos anos, né? E é muito jóia, a amizade tem sido preciosa. Então, assim, o que eu vejo aqui é da cultura, é normal isso, né? Como o carioca, por exemplo, ele é expansivo ao extremo, né? O paulista também, o mineiro nem se fala, né? Mas a gente precisa entender esse tipo de coisa. Mas questão de facilidade, eu vejo que para pregar o evangelho, tanto aqui é difícil para pregar o evangelho, como é em Minas, como é no Rio, como em qualquer lugar. Porque a palavra de Deus é uma só e o coração do pecador do homem é um só. O que muda é só a costume, só a cultura, essas coisas todas. O desafio maior é nosso de ter que fazer essa exegese cultural, né, para que o evangelho entre em cada cultura. Dentro do próprio Rio Grande do Sul, a gente tem tipos diferentes de gaúchos, né? É verdade. A sua própria terra sua, né? É natural, né? Isso. Alegria, né? Como é complicado, né? E assim vai, né? Como é bem difícil isso mesmo. Por isso que tem alguns lugares que eu acho, no nosso Rio Grande do Sul, que é mais difícil de evangelizar por causa disso. Para o pastor que vai, o missionário que vai, né? Ele não consegue fazer essa interpretação, essa exegese. Aí quando ele começa a compreender, ele acaba indo embora, né? E aí o trabalho acaba sendo problemático de novo, né? Mas é verdade isso mesmo. Pastor, o presbítero Mike, de Carazinho, está perguntando para o senhor como é que o senhor vê o futuro da igreja depois dessa pandemia. O senhor me ouviu? Acho que trancou. Eu acho que é o presbítero Mike que está colocando zica no computador do Osias. Tá me ouvindo, pastor? Ok. Tava brincando aqui que é sempre o presbítero Mike que tá dando zica na internet. Quando ele fala, tranca tudo aqui. O presbítero Mike de Carazinho, ele perguntou como é que o senhor vê o futuro da igreja depois da pandemia. Olha, a interpretação que eu faço, o Rodrigo e presbítero Mike, é assim, olha, tem que ser diferente. Não é possível nós voltarmos, se chegar a voltar à normalidade, né? Não pode voltar ao normal. O que é o normal? É a igreja estar, muitas vezes, além da realidade que está acontecendo na vida da sociedade, etc. Né? Eu vejo assim, que eu creio que a igreja ela deve voltar, pelo menos, é a leitura que eu faço, deve voltar com um vigor maior de querer estar presente, dar um valor maior à comunhão dos santos, que é uma expressão bíblica, né? Dar um valor maior à oração, que agora a gente está vendo que nessa pandemia o que tem de Zoom, né, o que tem de aplicativos, né, e graças a Deus lives como essas aqui, né, vários pastores da igreja presbiteriana, eu tenho visto alguns, então assim, isso tudo é ótimo, excelente, mas eu creio que deveria continuar depois, né, porque se não continuar, for de vez em quando, como era feito de primeiro, né, as redes sociais, né? A gente usava, mas não usava como usa hoje. Eu mesmo, né? Não tenho tanta facilidade assim para isso, tanto é para entrar no live aqui foi um pouquinho complicado, mas
Eu tenho usado com a igreja aqui o tempo todo tem feito isso. Agora, a igreja, depois da pandemia, de fato, ela precisa voltar diferente. Eu creio que ela vai voltar um pouco mais devota, um pouco mais piedosa, um pouco mais aos pés de Cristo Jesus. Ela precisa disso, porque a consequência depois da pandemia, ela será muito séria, muito séria. Pastor, toda quinta-feira a gente tem um projeto aqui na igreja, o Ministério de Mídia, de intercessão da nossa igreja, ora pelos pastores do Rio Grande do Sul. Todos os pastores, os parceiros da nossa comunidade, o pessoal lá de Belo Horizonte, ora pelo missionário Marcelino. Tem um missionário que está vindo do senhor lá do Amazonas, pastor. Foi meu colega lá no Jumper. E eu queria que a gente fizesse isso de maneira prática agora. Que a gente tivesse um momento de oração, o senhor orasse pela igreja de Pelotas, depois eu vou estar orando pela sua vida e pela IPPA também. Pode ser? Sim, pode. O senhor começa, claro. Então. Deus de graça e de bondade, muito obrigado por esse tempo juntos aqui, mesmo a gente estando distante um do outro e dos outros irmãos que estão vendo e ouvindo. Nós te agradecemos, ó Deus, porque é um privilégio poder falar contigo por intermédio de Jesus. Nós queremos pedir a tua bênção para a vida do pastor Rodrigo, que o Senhor continue dando a ele muita sabedoria, muito discernimento espiritual, que ele continue com o vigor que ele tem tido, com a visão que ele tem tido de ministério para com a tua igreja, ali em Pelotas. Abençoa cada membro desta igreja, ó Deus, aqueles membros mais idosos, mais carentes, aqueles membros novos na fé, que sejam fortalecidos com o teu poder, com a tua graça. Abençoa os jovens, as crianças, os adolescentes, ó Deus, as mulheres, os homens. É uma igreja que tem se despontado ali em Pelotas de uma maneira tão grande, tão preciosa. Que o teu Espírito Santo possa fazer com que este rebanho cresça cada vez mais para a honra e glória do teu nome, cresça no conhecimento de Jesus Cristo, cresça em número, dando testemunho para aquela cidade da preciosidade do Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Abençoa o pastor Rodrigo, abençoa sua esposa, Daniela, abençoa os filhos, o Theo e o Calel, que eles tenham sabedoria de educar os pequeninos, para que conheçam cada vez mais a beleza de Jesus. Nós oramos agradecidos, no nome de Cristo. Amém. Deus, muito obrigado por essa noite, por esse tempo que passamos aqui, conversando sobre as coisas pertinentes do teu reino, como é bom, como isso aquece o nosso coração. Precisamos compreender realmente, Deus, que precisamos vencer o medo, porque temos uma relação com o Senhor, o amor que é perfeito e que tira fora todo o medo do nosso coração. Muito obrigado, Deus, pela vida do reverendo Osias. Obrigado pela bênção que ele é na minha vida, pela bênção que ele é no meu ministério. Guarde seu coração, que ele continue, Deus, sempre trazendo palavras do Senhor, Deus, para a sua comunidade, para a sua igreja. Abençoa a Silvana, guarde o seu coração, guarde o seu ministério, guarde ela como esposa. Deus, abençoa essa família, Deus, minha família, Deus, abençoe para que guarde, Deus, ele sempre no Senhor. Quero orar, Deus, pela Igreja Presbiteriana da Zenha, Igreja Central, Deus, de Porto Alegre. Muito obrigado pelaquela igreja, a igreja que o Senhor usou para alcançar a minha vida, a vida da minha família, uma igreja que tem um carinho tão especial. Abençoa aqueles irmãos, que nesse momento o Senhor derrame do teu Espírito Santo sobre a vida deles, trazendo a eles, Deus, sabedoria para pastorear a cidade de Porto Alegre. Quero orar, Deus, pelos pastores que estiveram conosco aqui, pastor Daniel, lá de Amazonas, Pai, guarda a vida dele, Deus, em nome de Jesus, trabalhando lá com os ribeirinhos, pastor Dene, Deus, de Alegrete, Deus, o pastor Márcio, Deus, ali de Rio Grande, abençoa o Paulo em Carazinho, o presbítero Mike lá em Carazinho, guarde também, Deus, na nossa cidade, lá em Pelotas, e quero, Deus, ainda orar antes de encerrar, pedindo que o Senhor derrame ainda mais chuva sobre o nosso estado. Precisamos, a estiagem está muito grande e sabemos que o Senhor, Deus, tem o poder de segurar a chuva e também de mandar a chuva. Então clamamos ao Senhor para que o Senhor mande chuva para o nosso estado. Muito obrigado, no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Pastor Osias, últimas palavras, se despede aí do povo. Olha, Rodrigo, muito jóia, gostei muito, legal, obrigado pelo convite, você ter feito isso, né? É muito bom isso, a gente conversar e compartilhar das necessidades da igreja, do
do ministério, orar juntos, isso é algo precioso, né? E agradeço as pessoas que estão vendo, ouvindo, que Deus abençoe a cada uma delas também. E numa outra oportunidade, com certeza, estaremos juntos, se Deus quiser. Amém. Obrigado, reverendo Osias. Você também que estava conosco até esse momento. Deus abençoe a sua vida, guarde o seu coração. Como eu tenho falado em todas as lives, Deus, Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será para todos sempre. Ele está cuidando de nós, Ele está conosco nesses dias de luta. O Parceiros no Reino, ele volta na sexta-feira e quem vai estar aqui conosco na sexta-feira é o reverendo Daniel, da Igreja Presbiteriana de Canoas. Então não perca essa live, é um momento especial de ouvir um homem que Deus tem usado no nosso estado para a plantação de diversas igrejas. E você que é da Igreja Presbiteriana de Pelotas, eu quero convidar você amanhã. Amanhã, às 19h30, nós temos a nossa live de oração, um momento especial que nós temos investido em oração. Como eu tenho falado, todas as redes que você acessar, Facebook, Instagram, YouTube, que você procurar @IPBPEL, é um espaço digital de bênção real para a sua vida. Então pode procurar lá, tem as lives, tem as pregações, tem edificações diárias para a sua vida. Nosso Ministério de Mídia tem trabalhado muito nesse período. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado por você me receber na sua casa. Que Deus guarde o seu coração. Até a próxima nos Laços do Amor do Crucificado. Tchau, tchau, reverendo Osias. Valeu, um abraço. Deus abençoe.